Procura qualidade. Cuidado ao lidar com substâncias perigosas. Peça ajuda a um adulto. Pode entrar. Oi, professor. Oi, Caio. Ué, eu não sabia que você ia passar por aqui. Ah, mas sabe que eu não vinha mesmo. A minha mãe pediu pra eu comprar um sorvete lá na padaria aqui do lado. Aí eu resolvi dar uma paradinha. Opa, um sorvete agora é uma boa pedida, né? Oh. Você viu também que eu tô resolvendo o meu problema aqui do calor, né? Um suquinho, ventilador. É, tá gostoso. Quebra um galhão esse ventilador, rapaz. Pena que o meu sorvete não é pra agora. Ué, é pra quando então? Pra quando meu primo chegar. A gente vai buscar hoje à noite no aeroporto. Então ele deve vir de longe, hein? Bem, só pra você ter uma ideia, lá de onde ele vem ainda tá nevando, você acredita? Lógico que acredito. Acontece isso. Em alguns países, eles passam pelo inverno, enquanto a gente passa pelo verão, e vice-versa. Coitado. Então quando ele chegar nesse calor todo, ele vai até derreter. Ah, para as pessoas que vivem em países de clima frio, sofrem quando vem pro calor daqui mesmo. Mas só me deixa uma dúvida. Como que num planeta como o nosso, em um lugar faz um tempo bom, com calor que nem aqui, e em outro faz um tempo ruim? Primeiro, você vai precisar entender direitinho a diferença entre clima e tempo. Vem aqui que eu vou te mostrar. Vem Legal. comigo. Isso, traz a cadeira pra cá. Tá legal. Claro, nublado, chuvoso, frio, quente, ventos fortes, brisa. Tudo isso são manifestações do tempo, que podem mudar em poucas horas ou poucos dias. As mudanças no tempo podem ser previstas. Para isto, são analisadas as informações sobre as condições atmosféricas, colhidas principalmente por estações, balões, satélites, radares meteorológicos. Temperatura, pressão, umidade do ar, mais o tipo do vento, são os elementos principais para a previsão do tempo. Tempo, portanto, é momentâneo. Descreve um breve período. É diferente de clima. Clima é a variação do tempo de uma região em um período longo. O clima representa, em média, o período de um ano. Por exemplo, no Nordeste brasileiro, há uma região cujo clima é classificado como clima semiárido porque chove muito pouco durante o ano. A temperatura média anual é superior a 25 graus centígrados. As mudanças de clima se realizam lentamente através dos anos. Tá legal, eu entendi essa diferença toda entre tempo e clima. Mas eu ainda não entendi como que pode ter em um lugar um clima quente, como aqui, e lá onde mora meu primo, por exemplo, um clima frio, com neve. Tá, bom, pra concluir a explicação, eu vou precisar de um globo terrestre. Pega pra mim lá no armário, enquanto tá eu legal. monto a experiência aqui. Vou usar esse holofote. Isso, deixa eu pegar a extensão aqui atrás. Achou? Tá. Bom, primeiro, nós vamos tentar entender o comportamento da luz em relação a uma superfície. Eu vou fazer primeiro na mesa para ficar mais claro para você. A ideia é ficar mais clara. Bom, eu tenho uma fonte de luz iluminando uma superfície, tá? Eu vou primeiro colocar essa fonte de luz diretamente, perpendicularmente em relação à superfície. E essa luz fica concentrada. Muito bem. Agora eu vou inclinar um pouco essa fonte de luz. Então, essa luz agora, ela está se espalhando. Em qual das duas situações você vai conseguir um melhor aquecimento, um melhor aproveitamento da luz? Ah, quando estiver mais concentrado. Isso. Então, repare, a luz aí, o calor está espalhando, tá? Ao passo que quando a luz entra diretamente, penetra diretamente a superfície, você vai ter uma região de maior temperatura, maior calor. Ah, legal. Muito bem.
Então vamos tentar entender isso daí agora em relação à Terra. Deixa eu trazer esse holofote para cá. Isso. Bom, você sabe que a Terra, ela faz vários movimentos, né? Basicamente, movimento de translação, movimento de rotação, e tem mais um que muitas pessoas não sabem, que é o movimento de precessão. Precessão? Mas vamos ver o que é translação. Presta aqui a Terra. Muito bem. A Terra, ela tem um eixo imaginário, que é essa varinha que a gente tem aí, que eu coloquei, tá? Essa varinha, ela vai fazer um movimento de inclinação em relação ao Sol. Bom, a Terra também é dividida em duas partes. Uma parte de cima que a gente chama de hemisfério norte e a parte de baixo que a gente chama de hemisfério sul. A linha que divide o hemisfério norte do sul, essa linha que passa ao redor da Terra, a gente chama do que mesmo? Equador. Isso, uma linha imaginária chamada Equador. Então, em determinados momentos do ano, a Terra fica com o eixo com essa inclinação. Então, você vai reparar o seguinte, que no hemisfério sul, ou seja, nessa parte de baixo, o Sol está entrando praticamente direto, como havia mostrado aqui em cima da mesa para você. Tá legal. Né? Enquanto que no hemisfério norte, os raios do Sol entram mais obliquamente. Muito bem. Nessa situação em que o eixo se encontra, no hemisfério sul, é verão ou inverno? Ah, verão, porque o Sol está diretamente. Isso, está concentrado nessa região. Enquanto que no hemisfério norte vai ser inverno, porque os raios de luz entram mais obliquamente. Tá legal. Tá? Então, a diferença entre verão e inverno está justamente nessa inclinação do eixo terrestre. Tá bom? Agora, outras características. Quais as regiões mais frias da Terra? Ah, nos polos. Isso. Então, agora você vai me explicar por que no Polo Norte e no Polo Sul você tem regiões mais frias. Ah, porque o Sol não bate direto, ele bate, como você disse, obliquamente. Ótimo, é isso mesmo. Agora, existe uma outra região que você vai ter sempre o mesmo tempo, ou melhor, sempre o mesmo clima, tá? Durante todo o ano. Qual é essa região? Ah, se nos polos... Ah, é no Equador. Muito bem. Então, veja bem, durante o ano, esse eixo da Terra, ele varia a sua inclinação. Então, ora é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte, e ora é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Mas o Equador recebe sempre a mesma quantidade de luz, quer dizer, a linha do Equador, né, recebe a mesma quantidade de calor. Então, nessa região, o tempo, o clima não muda, tá? O clima permanece sempre o mesmo. Então quer dizer que tudo isso se dá graças aos movimentos da Terra? Isso. Então, de acordo com a inclinação da Terra em relação ao Sol, você vai ter verão e inverno. Agora,